lá da Câmara dos Deputados, com relação ao nosso requerimento que nós provocamos aqui, através do nosso gabinete, uma audiência pública sobre a parte de telefonia móvel, dos celulares, que estava havendo aqueles problemas que todos natalenses compravam um celular, não conseguia falar, era muita promoção, mas não funcionava. Então, isso baixava a autoestima aqui do natalense, ele não tinha para onde recorrer, né? Ou quando tinha, às vezes, não tinha tempo para prosseguir. E isso, quando nós fizemos a audiência pública nessa casa, sobre a telefonia móvel, os próprios vereadores, como o vereador Bispo Francisco de Assis, disse que sentia dificuldade nesse tempo. Então, nós convidamos aqui operadoras e eu encaminhei para Brasília um resultado, um resumo do que foi escutado, o que foi obtido aqui durante a nossa audiência pública, e eu encaminhei para que seja também tomadas providências no âmbito federal, já que é uma legislação mais federal, e eles voltaram aqui com ofício, e eu estou só comunicando aqui aos eleitores da TV Câmara, que acompanharam a audiência pública, na qual eu presidi, sobre essa parte de telefonia, que realmente estão sendo tomadas providências, porque não pode acontecer venda de celulares sem as operadoras terem entroncamento, ou seja, ter disponibilidade para a oferta desse trabalho. Então, nós provocamos, e também provocamos ao Ministério Público e ao PROCON, e com certeza essas providências estão sendo tomadas. Eu passo uma parte ao vereador Bispo Francisco de Assis. Vereador professor Luiz Carlos, o senhor falava que eu tive problemas e continuo tendo ainda com a Clara agora. Porque realmente eu acho que o problema é eu, não sei, porque para onde eu vou tem um problema. Eles fazem um contrato com o usuário, e aquele contrato vem um monte de letrinha miúda, você não vai ter tempo de ler aquilo. E eles me fizeram uma proposta de tantos minutos pelo contrato. E eu aceitei o contrato. Como eu uso muito telefone, eu viajo, uso muito interurbano. Só que, para minha surpresa, essa semana meu telefone ficou mudo. Vou falar, não, o telefone está programado para não fazer ligação. Eu disse, mas por quê? Que está acontecendo o quê? Não estou devendo nada. Aí procuro saber o que é. Disse, não, porque o senhor já ultrapassou o limite e não pode falar mais. Eu disse, espera aí, mas não foi me explicado isso, não vai estar no seu contrato. Então, esse tipo de contrato, que eu chamo isso... vamos dizer que isso aí é uma forma de ludibriar o cliente. Que é para quê? Que é para você então falar, não, então aumenta mais. Aí você vai lá, aumenta mais o tempo, né, os minutos. Se você tem 300 minutos, você passa para 500. É uma forma de você ir fazendo toda a vontade dele, todo o jogo deles. Então, realmente, eu já vim de uma, já corri para outra, não tem mais para onde ir. Eu só tenho uma solução, ou não usar mais esse tal de celular, ou então me sujeitar o que eles querem fazer, como todo mundo tem que ser submisso a isso. E se vai reclamar, você fica lá na fila, perde tempo, você não tem para quem reclamar. Realmente tem que ter uma audiência pública, tem que chamar essas pessoas na responsabilidade para que eles possam respeitar mais o cliente, o usuário, porque a coisa desse jeito não dá para continuar. Muito obrigado. Agradeço o vereador Bispo Francisco de Assis, e nosso requerimento colocou todas essas dificuldades, e também nós temos que recorrer ao PROCON, ao Ministério Público. Às vezes há uma dificuldade, mas a gente tem que lutar pelos nossos direitos e que eles cumpram os deveres. Temos que recorrer, porque só se resolve assim. Pode prolongar um pouco, mas é a solução. O outro comunicado que nosso gabinete recebeu foi do Ministério da Educação, exatamente lá de Brasília, com relação ao nosso requerimento 3086/05, em que eu colocava aqui nesta casa, em que o Ministério da Educação fez muito convênio com o Movimento Sem Terra, mas estava colocando os professores, as aulas, dentro lá do acampamento, dentro lá de onde havia aquela concentração, ou aquela invasão, ou na beira de estrada. E eu colocava a minha preocupação, porque eu entendo que é necessário que o governo faça convênio sim, faça parceria com movimentos como o Sem Terra, mas que seja resolvido em locais ou cidade próxima, onde funciona a estrutura. Porque se você coloca um convênio, uma escola, dentro de onde está havendo uma invasão ou em locais públicos, você está incentivando para que ocorra aquela invasão, ou que filho de agricultores lá próximo vá para dentro do Sem Terra para ter instrução. Então, o correto é que eles saiam e procurem a cidade mais próxima, coloque ônibus, coloque algo próximo nesse sentido, transporte, para levar ele a uma cidade mais próxima, que exista o convênio, mas que seja feito em instituições que estejam legalmente funcionando, e não dentro de um movimento, dentro de uma área ocupada por eles, e fazendo o contrário, tirando quem está
não está participando do movimento, indo para dentro do movimento, indo para um acampamento irregular para ter uma ótima curso, uma ótima qualificação, uma ótima escola. Então não pode funcionar desse jeito. Eu, para ser sincero, eu recebi isso hoje, ainda não li todo o teor do requerimento mandado pelo Ministério da Educação, através da Diretoria da Educação de Jovens e Adultos, mas nós já lembramos, até como educadores, como professores, que temos que tomar certos cuidados, não condenando o convênio feito com os sem terra, que isso aí todo jornalista sabe a importância, mas a gente tem que ter cuidado para não misturar as coisas, né? Nós temos que rezar pela legalidade e pela Constituição. Recebemos aqui um outro ofício da Câmara também dos Deputados Federais, em que cumprimenta pelo recebimento também de um requerimento encaminhado pelo nosso gabinete a respeito de uma agenda mínima de infraestrutura. Então, preste bem atenção, nós estamos vendo um governo, essa nossa preocupação, porque é um governo que existe reeleição, e a gente tem que ter até cuidado com os gastos que estão sendo feitos agora, principalmente se o presidente tem condição de ser reeleito, porque quem vai pagar, quem vai sofrer, são eles mesmos. Então, às vezes, é bom quando o presidente já está com a reeleição mais ou menos garantida, que o investimento que nós temos para a infraestrutura, ele coloque racional e em local que realmente possa fazer a pergunta: esse investimento que eu estou fazendo em infraestrutura agora, vai melhorar em quê no próximo ano para o povo brasileiro? Vai melhorar em quê daqui uma década para o povo brasileiro? E não fazer investimento em infraestrutura que só dure um ano, ou que não tenha uma duração, ou que não tenha uma consequência para a população em anos futuros. Então, que seja feito o recurso que tenha, o recurso que o governo do PT, Lula, tenha, seja aplicado em infraestrutura, mas que seja feita a prioridade, que seja feita essa pergunta: estou investindo hoje não sei quantos milhões na infraestrutura, mas essa infraestrutura vai ser boa para o nosso povo daqui a um ano, daqui a 5 anos? Então, que seja feito essa pergunta antes que seja feito qualquer investimento em infraestrutura e não tenha uma consequência depois, seja mais usado para ano eleitoral. Com certeza isso não vai ocorrer, mas foi a preocupação do nosso gabinete. Então, aqui nós temos outras comunicações que, numa outra oportunidade, senhor presidente, num outro pronunciamento nosso, nós daremos respostas aos nossos eleitores e colaboradores. Muito obrigado a todos.